Olá, estou entrando, estiver me ouvindo, por favor, dá um ok, para a gente começar o assunto de hoje, que é bem interessante. Estão ouvindo direitinho? Tudo bom? Tudo bem, gente? Áudio e vídeo ok, então podemos começar. Posicionar. Esperar só um pouquinho, né, que tá todo mundo entrando. Bem-vindos, bem-vindos. Começar agradecendo, né, ao Festival do Costume Saudável por mais um ano, que é um festival referência para nossa cidade, né? Que agora esse formato online tem sido bem interessante, porque agora está indo para o Brasil todo. E eu tenho muito seguidor que não é daqui do Ceará, tem um seguidor de fora do Brasil que disse que estaria na live. Então, muito feliz por estar participando, né? E estar contribuindo um pouquinho com um assunto sobre saúde, sobre o meu costume saudável. Tá bom, gente? O tema hoje da live, né? Desse bate-papo aqui, vai ser sobre como nós somos mulheres tão atarefadas, né? Então, 1 milhão de afazeres e uma única mulher, como ter saúde após a maternidade. Então, como o áudio está meio ruim, deixa eu ver. Aumenta o som, eu acho que tá tudo ok. Deixa eu colocar aqui. Então, gente, daí tem gente de São Paulo. Para começar esse assunto, que é um assunto tão completo, né? Envolve tantos fatores, eu gostaria de primeiro falar com vocês sobre algo bem relevante. Então, a depressão e a ansiedade vem aumentando muito no público feminino, nas mulheres, né? Não é à toa, as mulheres estão vivenciando dupla jornada, tripla jornadas, que já são mães, né? E o mercado, ele vem exigindo muito mais, existe a concorrência, existe a maior exigência, e além disso ainda existe a culpa das mães de terem que sair para trabalhar ou nesse momento de pandemia terem que trabalhar de casa e não podem dar atenção aos filhos. Então, existe todo um quadro em cima disso, tá? E hoje, o estresse, que antigamente acometia muito mais os homens, porque eles estavam mais inseridos no mercado de trabalho, hoje o estresse está acometendo bastante as mulheres. E tem alguns sintomas que as pessoas não sabem, não reconhecem como do estresse e que são bem comum à maioria das pessoas, tá? Então, por exemplo, insônia é um sintoma, né, de estresse, irritabilidade, ansiedade também é um sintoma, dores de cabeça, dores no estômago, palpitação, sensação do coração batendo mais rápido, tudo isso é sintoma de estresse. Então, o que a gente, como mulher, né, e como mães, nós podemos fazer para melhorar, para ter saúde, mesmo com esses 1 milhão de afazeres que nos acometem, tá? Então, eu coloquei alguns tópicos bem interessantes para a gente falar hoje, tá? Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas a gente vai falar um pouquinho de cada. O primeiro passo é a organização, tá? E para isso eu montei um planner para vocês, eu vou dar o link depois, tá bom? No final da live eu já passo para vocês um link de como é que vocês vão fazer o download desse planner, tá? Que é o que me ajuda bastante, que tem me ajudado como mulher e como mãe agora de uma bebezinha de 1 mês e de uma outra de 3 anos, né? Então, a organização, ela é base para a gente conseguir ter sucesso, tanto na nossa vida profissional como na nossa vida pessoal, né? Na nossa vida de mãe e tudo. Então, eu coloquei aqui dicas de como é que vocês vão fazer para fazer essa organização, tá? Então, primeiro, vocês vão pegar um papel e uma caneta, vão listar tudo que vocês têm para fazer, todas as pendências, tudo que tiver planejado, fazer um curso disso, um curso daquilo, ou terminar a minha tese de doutorado, ou ler um livro, fazer um curso, ou criar uma brincadeira diferente, tudo, apenas tudo que vocês tiverem que fazer, não fiquem com o pé atrás, anotem simplesmente tudo nessa lista de afazeres, tá bom? Depois que vocês anotarem nessa lista de afazeres, vocês vão colocar I de importante e U de urgente. Como é que eu vou saber diferenciar? O de urgente é algo que tem prazo para entregar. Então, até dia 30
de novembro eu tenho que entregar, até eu tenho que fazer isso até o final do ano. Enfim, o que for urgente, né, que tem prazo para entregar aquele trabalho, aquele projeto, enfim, vocês colocam como U. E o que for importante é o que vai mudar a vida de vocês, é o que dá valor à vida de vocês, tá certo? Então, coloquem como I, importante. E o que não for nada disso, vocês não colocam nada, deixa lá na lista, certo? Depois disso, vocês vão listar o que é urgente e importante. Então, quando você juntar urgente e importante, o I vai dar UI. Então, assim, eu botei urgente e importante, UI, faça agora. É algo que você tem que fazer agora, tá? E não se preocupem que eu fiz o plano para vocês, vai ficar mais fácil. Mas listou urgente e importante, foi urgente e importante, os dois pontos, UI, faz agora, tem que fazer agora, tá? Foi urgente e não importante, vai ser delegue para alguém. Então é quando você começa a delegar para as outras pessoas, porque não adianta a gente querer ficar com tudo nas nossas costas, tá? Não é urgente, mas é importante, você já tem que marcar horário no seu planner. Então é importante eu fazer uma atividade física, porque a minha saúde pede. Então você vai anotar no seu planner como importante, a gente vai marcar horário. E não é urgente, não é importante, esquece e risca da lista. Certo? Então, o primeiro passo para a gente começar a retomar a nossa vida após esse 1 milhão de afazeres é a gente se organizar. Então, o primeiro passo, não se preocupem que eu vou passar um link para vocês baixarem tanto um planner como uma listinha do que é importante, do que não é importante. Certo? Pronto. Fizemos a organização. Agora vamos falar da alimentação, tá? Eu tô olhando para cá porque eu anotei para não esquecer nada. Então, a alimentação, gente, ela é um combustível do nosso corpo. Imagina só eu colocar uma gasolina falsificada no meu carro. Eu posso ter um carro super potente, o carro de última geração, não tem nada de carro, mas posso ter um carro que tem um motor maravilhoso, tudo que tiver direito, e eu coloco uma gasolina ruim, uma gasolina falsificada. O carro provavelmente vai dar problema. E nunca que eu vou fazer isso. Eu vou me policiar para sempre estar trocando óleo, filtro, fazendo revisão do veículo, colocando a gasolina de boa qualidade. Então, com a gente não é diferente. Nós somos uma máquina. O nosso corpo funciona como uma máquina, né? Existem vários órgãos que estão ali funcionando entre eles, liberando substâncias, hormônios, enzimas, vitaminas, minerais. E tudo isso a gente precisa que esteja em harmonia. Então, a alimentação, ela entra como um combustível para o nosso corpo, tá? E se é um combustível para o nosso corpo, deveria ser a coisa que a gente mais deveria se importar quando a gente fala em cuidados, né? Então, eu citei alguns pontos que a gente pode falar hoje, que eu quero tentar mudar isso na vida de vocês, tá? O primeiro passo para mulheres atarefadas é comam apenas quando vocês tiverem fome, tá? Parece uma coisa lógica, né? Como apenas quando tiver fome, mas infelizmente muita gente não vive assim. Muita gente acaba achando que tem que comer. Eu tenho que parar para almoçar, eu tenho que fazer meu café da manhã, eu tenho que fazer um lanche. E às vezes, só o fato de você parar para fazer uma refeição que você não está necessitando dela naquele momento, já atrapalha na sua produção. Por isso que hoje o jejum, ele é tão comentado, né? Porque o jejum, ele, além de você não perder o tempo durante uma refeição, você ainda deixa de comer, teu corpo não vai metabolizar alimento e ele começa a jogar energia pro teu cérebro, que é quando você começa a ficar com performance muito melhor, né? Então, jejum e performance tem total relação. Então, o primeiro passo é comam apenas quando vocês tiverem fome. Assim como vocês vão ao banheiro quando vocês têm necessidade, né? Necessidade de evacuar, necessidade de urinar. Assim como vocês espirram quando vem aquela vontade de espirrar, quando vocês dormem, quando começa a dar sono. Então, comam apenas quando vocês tiverem fome. Exceto se você precisa ganhar peso, né? Se você está num quadro de desnutrição, ou sarcopenia, ou quer ganhar peso, quer ganhar músculo, aí não. Aí você não vai poder comer apenas quando tiver fome. Vai ter que ter um cardápio bem organizado e você vai precisar provavelmente comer de 3 em 3 horas, certo? Mas, a princípio, comam apenas quando vocês tiverem fome. Vocês não vão passar não vão passar mal. O nosso corpo, ele é perfeito. Então, no momento que você tiver fome, o teu corpo vai te avisar, do mesmo jeito que ele avisa de todas as necessidades fisiológicas do corpo, tá? Então, quando você tiver fome, o corpo vai dar uma roncadinha na barriga, vai dar uma leve dorzinha de cabeça, você vai lá e come. Então, isso vai te poupar tempo e te ajuda até na questão da saúde, certo? Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo, tá? Pra gente ser bem focado. Então, retira os alimentos que mais atrapalham a tua energia,
tá? Quem produz energia é a nossa mitocôndria, que é uma organela responsável pela produção de ATP, que é a energia do corpo, tá? Então, existem alguns alimentos que atrapalham a tua mitocôndria a produzir energia. O principal deles é o açúcar. Então, assim, começa tirando o açúcar. Não precisa você fazer uma restrição alimentar, fazer dieta disso, dieta daquilo, dieta da lua, dieta low carb, dieta... Tira o açúcar, começa a tirar o açúcar de verdade. E o açúcar, ele vem em várias formas, tá? A gente tem que ter, ó, alerta. Então, o açúcar, ele pode vir com o nome tanto de açúcar, como ele pode vir com outros nomes. Eu posso até, inclusive, postar isso lá no Instagram para vocês saberem os outros nomes que a gente pode ter do açúcar, tá? Então, glicose, açúcar, glucose, xarope de glicose, enfim, tem vários nomes que a gente pode ter para o açúcar. Então, o primeiro passo é tenta tirar o máximo que você puder de açúcar da sua vida. E quando eu falo tirar o açúcar, a gente não quer dizer que nunca mais você vai comer na vida um bolo, um docinho, não é isso. É o dia a dia, é o básico, sabe? É aquilo que você faz todos os dias. Eu falo muito para meus pacientes, é o básico bem feito. Não é que você não vai mais comer nunca mais na sua vida um doce, um chocolate. Não é isso. Eu como, todo mundo sabe, eu como doce, eu como chocolate. Meu pai tem uma loja de doces e salgados, então eu como, mas eu sei o momento de comer. Então, eu faço sempre o básico bem feito. E aí eu consigo me permitir esses momentos. Então, um dos alimentos que a gente deve tirar mesmo de verdade, o máximo que a gente puder, é o açúcar, que ele atrapalha muito a nossa energia. E se a gente não tem energia, a gente não rende bem no trabalho, a gente não produz bem, a gente não tem performance para empreender, tá? E a gente também fica com energia baixa para estar dentro de casa, cuidando dos filhos, auxiliando em algo que precisa dentro do nosso lar, certo? Outro alimento que eu coloquei aqui para a gente ter muito cuidado são as gorduras trans, tá? Então, os óleos trans, eles alteram também o funcionamento do nosso corpo e as nossas energias. E, Carissa, o que é a gordura trans, né? Normalmente são as gorduras vegetais, né? Óleo de soja, óleo de milho, canola. São esses óleos mais refinados que viram gorduras trans na hora do aquecimento e isso prejudica também as funções do nosso corpo, tá? E aí uma dúvida que todo mundo fala, e eu vou usar o que para fritar? Então tenta utilizar as gorduras mais naturais, a manteiga, a banha de porco, o óleo de coco, o azeite, tá? Então tenta utilizar essas gorduras para poder fritar, porque elas são mais naturais, elas vêm da natureza e não vão te prejudicar, não vão tirar energia do teu corpo, certo? Além do açúcar e das gorduras trans, evitar o máximo que puder de produtos muito industrializados, tá? Produtos muito industrializados, eles têm muitos ingredientes no seu rótulo. E aí você tenta pegar os que tem menos ingredientes. Por quê? Quanto mais ingredientes tem no produto, mais o teu corpo vai ter que metabolizar aqueles ingredientes, muitas vezes conservantes, acidulantes, edulcorantes, adoçantes. São vários nomes até que muitas pessoas consomem e não sabem que são, né? E isso a gente tem que ter um pouquinho de alerta, porque o nosso corpo, ele sente os produtos estranhos a ele e ele altera o nosso metabolismo para poder dar conta daqueles agentes estranhos que entraram no nosso corpo e isso faz com que a gente fique indisposta, fadigada e aí aquela bola de neve, tá? Então, esses são os principais que eu queria citar para vocês. Lógico, existem cada um de vocês é individual. Eu estou falando aqui no geral e eu estou falando como um conselho do melhor que vocês poderiam fazer hoje. Tira o máximo possível de açúcar, o máximo possível de gorduras trans, tá? Que são os óleos poliinsaturados. E os industrializados, evitar os excessos. Eu sei que na nossa vida corrida acaba que é muito mais prático a gente acabar pegar um pacotinho do que a gente ir lá e preparar um alimento, né? Um legume, uma verdura, uma carne, um frango. Às vezes é um pouco mais complicado, mas por isso que comer apenas quando você tem fome vai te ajudar nesse processo, porque se você não precisar estar comendo de 2 horas, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, provavelmente quando você precisar comer, você vai estar no momento que você realmente possa de fato comer. É um café da manhã que você está em casa, é um almoço que você foi no self-service que você está em casa, é um jantar, tá certo? Então, tentem sempre ir por essa abordagem. Por último, que eu queria colocar era investir em comida de verdade, tá? Então, comida de verdade é o que a natureza nos dá. Bicho que se caça e é planta, né? Então, é o que a gente planta e colhe.
e é o que a gente caça. Então, é o que a natureza nos dá. Então, tentem otimizar por aí. O que a natureza nos dá são os legumes, as verduras, as frutas, os ovos, as castanhas, azeite, como eu citei aqui, né? Os animais mesmo, a carne, o peixe, o frango, e por aí vai. Então, vamos tentar comer mais comida de verdade. A partir desse momento que a gente muda esse combustível, é como se a gente desse uma gasolina aditivada, um diesel, e aí tudo parece que funciona melhor. Experimentem isso, pelo menos 30 dias dessa mudança alimentar, e vocês vão ver como vocês vão acordar com mais energia, tá? Então, a alimentação, começamos por organização, que é o planejamento, que eu prometo dar o planner para vocês. A alimentação, que é o segundo ponto, que é fundamental, que é a base, é o básico bem feito, tá? O terceiro que eu coloquei aqui foi o sono, tá? Muita gente desvaloriza o sono, acha que sono dormir é perda de tempo, porque precisa trabalhar, porque precisa fazer isso, aquilo, outro. Mas o sono é o momento que o nosso corpo tem de regenerar as nossas células. Então, entende como se a gente desse um reset, desliga e liga de novo, aquilo faz com que renove. Renovação celular, regeneração celular. Então, durante o sono, a gente tem boas produções hormonais. Uma delas é a melatonina, que é um autorregenerador de células. Então, ela comanda vários hormônios no nosso corpo. Então, o sono não deve ser menosprezado. Eu sei que a gente não deve dormir muito, como muita gente acha, passar o dia inteiro dormindo. Mas a gente deve iniciar o nosso sono um pouco mais cedo do que habitualmente as pessoas estão acostumadas. Então, inicia o sono pelo menos antes das 11 horas da noite, tá? Antes das 23, porque é quando a gente começa a ter o pico de melatonina, que é o hormônio que não é só sono, ele é considerado inclusive um hormônio da juventude, tá? Então, inicia teu sono antes das 11 horas da noite, para que você aproveite esse pico de melatonina, de testosterona, que é um outro hormônio que também faz um pico mais ou menos nesse horário, e de GH, que é o hormônio do crescimento, que favorece ganho de músculo, perda de gordura, certo? Então, inicia o sono antes das 11. É importante que o quarto, que o ambiente esteja realmente aconchegante. É importante que o quarto esteja escuro, tá? Então, evita aquelas luzes de LED, aquelas luzes do decodificador, do ar-condicionado, da televisão. Elas atrapalham a nossa produção de melatonina, tá? Mesmo que você durma com tapa-olho. Então, elas atrapalham. Procura dormir num ambiente silencioso, escuro, tá? Acordar várias vezes na madrugada não é normal. Isso aí você tem que investigar a causa. O correto é a gente iniciar o sono antes das 11 e dormir a noite inteira. E pasmem, não é pra gente acordar nem pra ir ao banheiro. A nossa bexiga, ela tem capacidade de reserva de aguentar uma noite inteira de sono. Então, se você está despertando para ir ao banheiro, provavelmente é porque o teu sono está superficial. Se ele está superficial, qualquer estímulo que a bexiga dá, você desperta, certo? E aí a gente pode acordar, idealmente, quando a luz do sol nasce, né? Entre 5 e 5 e meia da manhã é o ideal. Eu sei que você pode acordar um pouquinho mais tarde, não tem problema. O importante é que você acorde bem disposto, tá? E aí eu vou entrar num outro ponto, além do sono, que são as partes hormonais, tá? Uma delas que está totalmente relacionada a você ter energia, disposição, para conseguir ter saúde de fato nessa vida tão corrida, nessa vida tão atarefada, é você ter sua harmonia dos hormônios, equilíbrio hormonal. E quando você dorme no horário que é para dormir, antes das 11, dorme a noite inteira, num quarto todo escuro, aconchegante, e você ainda acorda cansado, aí você tem que ficar em alerta, tá? Se você acorda cansado, teu corpo não está produzindo energia. E aí você tem que olhar muito para o teu cortisol, tá? O cortisol é um hormônio produzido na adrenal que ele te dá energia. Muita gente acha que o cortisol é o hormônio do estresse. De fato, ele aumenta durante o estresse. Mas o cortisol é um hormônio de energia. Por que ele aumenta durante o estresse? Porque no estresse, se algo aconteceu, você precisa lutar ou fugir, né? Então, alguém veio te assaltar, aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina, libera muita energia para você correr, para você lutar. Então, ele é sim um hormônio que te dá energia. É por isso que tem pessoas que acordam muito cansadas, porque não fazem esse pico de cortisol. E tem pessoas que não conseguem dormir cedo, porque o cortisol está muito alto à noite. Então, o normal é que a gente acorde bem disposto, porque o cortisol está lá em cima. Ao longo do dia, o cortisol vai caindo e você vai ficando com menos energia até que o cortisol está lá embaixo e você adormece.
Esse é o ciclo circadiano normal do ser humano, tá? Pessoas que dizem que eu sou da noite, na verdade, não está correto, tá? Não é para ser assim. Nós, seres humanos, somos diurnos. Nós fomos feitos assim porque o ciclo circadiano do ser humano é feito com cortisol fazendo um pico pela manhã e ele caindo no final do dia. Então, o normal é que a gente acorde bem disposto e não tenha dificuldade para iniciar o sono. Aquela pessoa que acorda cansada, vive cansada, tem que tomar inúmeras xícaras de café ao longo do dia para se manter acordada, e à noite está extremamente alerta e com dificuldade de dormir, investiga o cortisol. Pode ser que você esteja com alteração do ciclo do cortisol, tá certo? E aí isso vai atrapalhar totalmente você ter saúde, certo? Além do cortisol, outro hormônio que a gente tem que olhar sempre quando a gente fala em energia, em ter saúde, tá bem disposto, são os hormônios da tireoide, tá? Então, assim como o cortisol, os hormônios da tireoide também lhe dão muita energia. Então, mulheres têm muito hipotireoidismo. É extremamente comum mulheres terem hipotireoidismo, que é o quê? Diminuição da produção dos hormônios da tireoide. E aí as mulheres podem apresentar fadiga, queda de cabelo, queda de libido, unhas quebradiças, pele ressecada, retenção de líquido, memória fragilizada, o sono alterado. Então, tudo isso pode ser da tireoide, que também vai atrapalhar. E é bem comum em mulheres acima de 30 anos, porque estão utilizando anticoncepcionais hormonais, apresentar esse quadro aí de hipotireoidismo, tá bom? Então, é algo que tem que investigar. Outra coisa bem importante nas mulheres é que a gente não pode deixar passar é a anemia, tá? Muita mulher acha que tem preguiça, que tá cansada, que é porque tá sobrecarregada, e muitas vezes ela tem uma anemia, que é uma coisa tão simples de diagnosticar. Basta um exame de sangue, um hemograma, tá? Então, a anemia ferropriva por deficiência de ferro é outra causa que pode estar tirando sua energia, pode estar tirando sua saúde, pode estar te deixando com os afazeres para depois, postergando tudo, né? Procrastinando, que é muito comum, tá certo? Além de tudo isso, a questão do anticoncepcional hormonal, que a gente não pode deixar de falar, após a maternidade, muitas mulheres começam a usar hormônios, né, anticoncepcionais hormonais, para não terem mais filho, ou pelo menos por hora, esperar um pouquinho. E é nesse momento que a mulher experimenta realmente uma queda dos seus hormônios por conta do anticoncepcional hormonal. Então, a mulher se apresenta numa menopausa induzida por medicação, que a gente chama de menopausa química, quando ela utiliza anticoncepcional hormonal. E aí, nesse momento que a mulher precisa de mais energia, porque ela tem que trabalhar, ela tem que dar conta de filho, tem que dar conta de marido, o mercado de trabalho todo mundo tá numa concorrência muito grande, ela precisa ter energia, e aí ela tem que tomar anticoncepcional para não engravidar, ela acaba optando por anticoncepcional com hormônio, e ela acaba tendo sintomas da menopausa, né? Então, fica indisposta, fica cansada, fica sem libido, fica sem memória, a memória fica ruim, fragilizada. Então, é outro ponto aí que a gente tem que alertar, certo? Saindo um pouquinho de energia, eu ainda quero falar com dois pontos com vocês que eu tenho um pouquíssimo tempo. Um é o intestino, tá? Então, tem que ter cuidado aí com esse intestino. O intestino está responsável pelo nosso humor, pela nossa energia. Pensa só, o intestino é onde absorvem os nutrientes. Se o teu intestino não está saudável, se você tem constipação, ou tem diarreia, tá? Se você tem muitos gases, refluxo, se o teu trato gastrointestinal não está saudável, você não absorve os nutrientes da sua alimentação e você vai ficar com déficit de energia e se sentindo fraca, se sentindo triste, porque lá no intestino, além de ter essa absorção de nutrientes, a gente também tem a produção dos neurotransmissores. A serotonina é um deles, que está totalmente relacionado à felicidade, à alegria, tá? Então, é importante vocês, ligarem uma chavinha e pensar, intestino. Não esquece o intestino, tá? E por último, que foi um dos pontos que muita gente falou, é a atividade física. Eu ainda quero abrir 5 minutinhos para perguntas, se der. Atividade física, que era um dos pontos mais difíceis das pessoas conseguirem fazer, que era a atividade física. Tá? Então, minha dica, antes feito do que não feito. Então, o bom não é inimigo do ótimo. Façam do jeito que dá. E, se possível, incluam os filhos na atividade física. É a forma que eu hoje, Clarissa, estou conseguindo. Porque além de ter uma bebezinha de 1 mês, está trabalhando, né? Eu sou médica, estou trabalhando, atendo. Tenho uma filha de 3 anos, a única forma que eu consigo hoje fazer minha atividade física é incluindo a filha mais velha na atividade física, tá? Então, uma forma é vocês incluírem os filhos na atividade física, tá? Então, tem diversas academias hoje que tem a parte infantil lá, agregada, então você treina e o filho faz uma aula de balé, faz uma ginástica, enfim, faz alguma atividade. Ou
a gente acordar mais cedo. E aí entra no papel de dormir antes das 11 e acordar às 5 horas da manhã, na hora que o sol tá nascendo, 5h15, e treinar antes dos filhos acordarem, né? Treinar, o meu horário de treino antes de ter bebê era exatamente 5h30 da manhã, né? Porque aí a gente consegue, de fato, incluir como uma coisa importante que vai estar na lista de vocês, que é a atividade física. A atividade física também nos dá energia e disposição. Certo? Então, falamos, só para resumir, para abrir para pergunta. Falamos sobre organização, que eu vou dar o planner. Falamos sobre alimentação, que é o combustível. Falamos sobre sono. Falamos sobre fontes de energia, que são os hormônios que eu expliquei para vocês, né? Falamos sobre intestino e falamos sobre atividade física. O planner, como é que vocês vão baixar o planner? Vocês vão entrar www.projetoleve.com/costume saudável. Tá? Eu criei esse link, vocês só colocam o e-mail de vocês, já recebem o planner por e-mail, tá bom? Se puderem abrir para perguntas, gente, do Costume Saudável, se puderem abrir aí para perguntas. O uso da melatonina artificial pode ter efeitos colaterais que façam mal à saúde? Se você estiver fazendo sem indicação médica, o médico tem que prescrever porque é hormônio, pode sim. Existem algumas contraindicações, tá certo, de melatonina, mas o que mais acontece é as pessoas usarem doses altas. E aí as pessoas começam a ter dores de cabeça, pesadelo e ressaca, acordar de ressaca. Se for isso, baixa a dose que provavelmente você vai ficar bem, tá bom? Se tiver mais perguntas, deixa eu aproveitar e colocar. Doutora, noto quando faço jejum, tenho mais queda de cabelo. O que fazer? Bom, você precisa equilibrar o restante da alimentação ao longo do dia. Então, se você faz jejum de 16 para 8, fica 16 horas sem se alimentar, 8 horas se alimentando, nas 8 horas invista em alimentos bem nutritivos. Legumes, verduras, não deixem de incluir esses alimentos. O site do Planner, alguém digita para mim, por favor, que eu vou fixar. O site do Planner é www.projetoleve.com/costume saudável. Tá? Tem mais alguma pergunta? O adoçante xilitol, sim, é uma ótima opção, tá? Todos os adoçantes naturais são boas opções, certo? Quais são os adoçantes naturais? Estévia, xilitol, eritritol, talmatina, esses são ótimos, tá? Prefira adoçantes naturais aos adoçantes artificiais. No caso de menopausa, é necessário reposição hormonal? É bom sempre ser avaliado por um médico se você não tem contraindicações. Se não tiver contraindicações, com certeza você vai se beneficiar muito. Menopausa, você deve estar sabendo que realmente leva a uma queda da qualidade de vida, né? Nós mulheres passamos por um boom hormonal durante a vida inteira e aí do nada baixam todos os hormônios. HDL é protetor ou problema? É ótimo. HDL de 126 está ótimo, Ludmila. Excelente, viu? Nem se preocupe. Mais algum? Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. projetoleve.com/costume saudável. Quais os suplementos mais necessários para a mulher? Nossa! Vitamina D, magnésio, silício, que é para pele, cabelo e unha, tá? Não esqueçam, silício é importante. Então, magnésio, vitamina D, silício, ômega, importantíssimos, probióticos, tá? E muita coisa boa, tá, gente? Eu tô tentando filtrar, assim, o mais importante é a suplementação, mas não esqueçam, vitamina D e silício são bem importantes, e magnésio, tá? Obrigada, Felipe, por ter colocado. Acordo todos os dias às 2 da manhã, sono superficial também. O que pode ser? Bom, a gente tem que avaliar ao longo do dia como é que está o teu cortisol, primeiro passo. Avaliar hormônios da tireoide que podem dar sintomas de insônia, sono mais superficial, certo? E ver se você está dormindo no horário correto, né? Qualquer coisa, suplementar. Tem algumas coisas que a gente pode suplementar. O GABA, por exemplo, melatonina. Então, algumas coisas que pode suplementar para dar um sono mais tranquilo. Gente, eu encerro agora 1h20, eu não quero atrasar ninguém. Um beijo. Muito obrigada pela presença de vocês. 130 pessoas aqui, eu sei que domingo não é fácil. Então, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui. Muitíssimo obrigada ao Festival do Costume Saudável, Mercadinho São Luís, que eu sou muito fã. E espero que vocês tenham aí transformado a vida de vocês, pelo menos com um pouquinho do que eu passei aqui.
tá? Não deixem de baixar o planner. A organização é o primeiro passo. Tá bom? Beijo, 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 beijo. Tchau.